Fala, povo azul! Você está no Legado Celeste, o melhor canal desconhecido sobre o Cruzeiro. A rodada 26 terminou, restando apenas o nosso jogo contra o Cuiabá e os resultados não foram bons. Começou até não sendo tão ruim, perdendo apenas uma posição no sábado com o empate do Corinthians com o Flamengo. Vasco também empatou com o São Paulo 0-0, isso foi bom pra gente. E o Bahia e Vasco, um 6-4 pro Bahia, jogo eletrizante. Mas ali a gente sabia que alguém teria que ganhar. O ideal era o empate, mas enfim, vida que segue. Não afetou tanto. O problema foi hoje. O Inter resolveu ganhar do Grêmio, que não acontecia há muito tempo, e a virada do Santos. O Santos que já vem de 3 resultados positivos seguidos. Depois de ter perdido pra gente, os caras simplesmente não perderam mais. Eles bateram o próprio Bahia fora de casa, bateram o Vasco e hoje bateram o Palmeiras. Olha pra você ver a situação do Santos. Quando o Cruzeiro ganhou deles lá na Vila, a gente abriu 8 pontos em relação a eles. Beleza, o Santos era o time primeiro na zona. Agora, simplesmente, a gente não tem mais pontos de diferença, porque eles têm 30 e a gente também. Então o jogo contra o Cuiabá ele se tornou ainda mais fundamental do que já era, se é que isso é possível. Fato é que a classificação é o seguinte, vou até dar uma conferida aqui só para não passar batido. Cruzeiro é o 15º com 30. Bom, o Santos também tem 30, mas tem uma vitória a mais. O Corinthians nos passou com 31, o Inter nos passou com 32. O grande problema é para baixo. O Bahia tem 28 e o Vasco tem 27. Ou seja, se não vencermos o Cuiabá, um empate nos ajuda que a gente passa o Santos e passa o Corinthians. Vamos para 13º. Não dá para passar o Inter que tem 32. Mas a gente abre um pontinho a mais em relação ao Vasco e o Bahia. Uma derrota fica como está. Preocupante. Principalmente porque o Cuiabá ele já está um pouco desgarrado, já tem 32. Se a gente vence, a gente passa também o Cuiabá e chegaremos à 11ª posição, ficando a 3 pontos do São Paulo. E aí a gente abre 6 pontos de novo em relação ao Vasco, que é o primeiro na zona de rebaixamento. Próxima rodada é difícil, porque todos os times, sem exceção, vão jogar em casa. Todos os times vão jogar em casa. Claro que eu tô falando da zona de rebaixamento. E aí entra aquela questão, o Cruzeiro não venceu no Mineirão ainda. Por incrível que pareça, todas as nossas vitórias foram no Independência. E a gente vai pegar o Flamengo. E os caras não têm confronto direto. Então se 1, 2, 3 ganhar, é ponto que vai tirar da gente. Então a gente precisa urgentemente vencer o Cuiabá, um jogo muito difícil, mas vai valer demais pra gente. Zé Ricardo está tendo um bom tempo para poder testar elenco, testar formação, tem praticamente uma reestreia, né, de Matheus Pereira e esperamos muito essa vitória, é necessário, porque daí para frente a coisa vai complicando ainda mais, tem o Flamengo, depois o Clássico e depois o Bahia, que é um confronto direto. Então a gente precisa demais mesmo dessa vitória contra o Cuiabá. O empate é ruim e é isso. Tempo os caras têm e precisa suar sangue, porque os outros times já estão começando a desgarrar, já estão começando a apresentar algum futebol e o Cruzeiro ainda não. Então é isso aí. Segue aí, dá aquela moral pra gente e bora pra cima do Cuiabá, que esse jogo vale muito.